Oi! Hoje nós vamos falar sobre o livro do A.W. Tozer, Homem, o Local Onde Deus Habita. E antes da gente começar o vídeo, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal, galera. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho do livro para vocês. O livro tem a capa dura, com os relevos, os detalhes aqui. A lateral do livro é toda pintada de roxo. Aqui atrás fala um pouquinho sobre do que se trata o livro. Essa aqui é a edição da United Press, muito bonita por sinal. Vamos lá, por dentro do livro. Sumário. O livro tem 39 capítulos. A fonte é bem grande, então é bem confortável de ler. As folhas são amareladas, não são aquelas folhas brancas que doem a vista quando você lê e deixa ela bem cansada. E é uma edição muito bonita, eu super recomendo, galera. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história do autor. Vamos falar um pouquinho sobre o autor, então. A.W. Tozer foi um jovem que nasceu na Pensilvânia. Ele trabalhava com agricultura. E um dia, quando ele voltava do seu serviço, ele ouviu um pregador de rua falando sobre Jesus. E nesse dia ele decidiu se converter. Ele tomou essa escolha, né? E ele começou a conhecer um pouco mais sobre Deus. Ele frisa bastante a ideia de sairmos de um evangelho raso para irmos para um evangelho mais profundo. É uma das principais ideias que ele apresenta no livro. A.W. Tozer foi um pastor autodidata, um escritor e um professor também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre do que o livro se trata, né? O livro ele fala sobre, como eu já disse, sair do raso e irmos para o profundo, para conhecermos mais sobre Deus, sobre Jesus, termos intimidade com Ele. Ele confronta bastante também as nossas ideias de evangelho, algumas que foram deturbadas ao decorrer dos anos. Ele também nos ensina várias coisas, por exemplo, como nós devemos orar. Ele nos dá passos de como orar para que Deus responda nossas orações. Porque ele tem um capítulo que ele fala só sobre Deus responder nossas orações. E sim, Deus responde todas as nossas orações. Só que algo que nós fazemos para permanecermos no nosso conforto é: Deus não me respondeu porque não era o momento. Não, Deus não te respondeu porque você pediu errado. Tá na Bíblia, né, galera? Ele também frisa bastante a ideia de santidade e de como o caminho em santidade é importante. E ele não deve ser negociado. E outra coisa para finalizar aqui com chave de ouro é: ele fala sobre a mensagem da cruz, sobre a nova mensagem da cruz e a antiga mensagem da cruz, e como ela veio sendo corrompida ao decorrer dos anos. Por exemplo, a antiga cruz ela não negociava nada. Era um lugar de morte, um lugar de redenção. E a nova cruz, no novo evangelho, vem negociando tudo e todas as coisas para ganhar pessoas, para encher as igrejas. Então ele confronta bastante essa ideia da nova cruz. E ele gosta bastante de frisar o evangelho da igreja primitiva. É muito importante isso. Se você não se interessa pela igreja primitiva, nem leia esse livro, porque você não vai gostar. Mas se você tem esse interesse em entender um pouco mais da igreja primitiva, é um livro super recomendado para você, porque em todos os momentos ele frisa a igreja primitiva. Como a igreja primitiva fazia, como ela se rendia a Jesus, como ela se entregava a Deus e como a igreja moderna está. Ele faz essa comparação em vários momentos. E eu quero deixar um trecho do livro aqui para gerar curiosidade em vocês. Vamos lá. O evangelismo que proclama paralelos conciliatórios entre os caminhos de Deus e dos homens é falso em relação à Bíblia, e cruel com a alma de seus ouvintes. A fé de Cristo não traça paralelos com o mundo, mas o atravessa. Ao irmos a Cristo, não levamos a nossa velha vida a um lugar superior. Nós a deixamos na cruz. O grão de trigo deve cair no chão e morrer. Nós, os que pregamos o Evangelho, não devemos nos considerar como relações públicas enviados para estabelecer a boa vontade entre Cristo e o mundo.
Não devemos nos imaginar como comissários cuja missão é tornar Cristo aceitável às grandes empresas, à imprensa, ao mundo dos esportes ou à educação moderna. Somos profetas e não embaixadores. E nossa mensagem não transmite uma concessão, mas um ultimato. Esse era o trecho que eu queria deixar para gerar uma expectativa em vocês. E agora eu vou falar minha opinião particular sobre o livro. Particularmente eu gostei muito do livro. Eu achei um livro muito bacana. Uma linguagem simples. Às vezes nós pegamos alguns livros que são muito bons, mas eles têm uma linguagem difícil, que não é tão acessível a todo mundo e que as pessoas têm muita dificuldade. Mas não é o caso desse livro. A linguagem é super fácil, de fácil entendimento. Você lê e flui. É um livro que te cativa, que te prende. Não é uma narrativa chata. Se você não gosta de capítulos grandes, tudo bem, porque os capítulos são extremamente pequenos. Muito, muito pequenos. E então desenvolve muito rápido. E é uma delícia ler esse livro. Algo que eu gostei bastante nesse livro é que na maioria dos livros a pessoa só confronta, ou dá uma visão de evangelho, mas ela nunca deixa passos para você seguir. Ela nunca te ensina como alcançar um lugar em Deus. E nesse livro ele ensina muitas coisas, ele deixa muitos passos. Por exemplo, alguns passos de como você deve orar, para que Deus responda suas orações. Ele ensina como testar os espíritos, que é algo muito interessante, porque a Bíblia fala que o diabo se transfigura de anjo de luz. Então como eu posso testar os espíritos? Ele ensina, porque o ser humano ele é como um instrumento, ele pode ser tocado por 3 espíritos. O espírito de Deus, o espírito maligno e o espírito humano. Então ele ensina como você pode estar testando cada tipo de espírito e saber se algo provém da parte de Deus ou não. Então, eu super recomendo essa leitura. Se você quer ser confrontado, quer ter uma visão nova de evangelho, quer sair do raso para ir para o mais profundo, esse livro é para você. Eu curti bastante. Dou 5 estrelas para esse livro e essa é a minha opinião. Até a próxima, obrigado por assistir até aqui, galera.